começando mais uma edição do Frequência Orion Podcast. Sejam todos bem-vindos aqui à nave que vai até a nova constelação, né? A nova constelação para nós, né, Lucas? E aí, Lucas, tudo bem? Seja bem-vindo, rapaz. Fala, galerinha. E aí, Luan? Boa noite, boa tarde, bom dia, né? As pessoas vão ouvir isso, a gente não sabe quando. Atemporal. Então aí, vamos lá para o terceiro episódio. Exatamente. Cara, hoje tá muito interessante. Não que os outros dias não estivessem, mas hoje são assuntos que realmente estão dando o que falar aí no Brasil e também no mundo, né, Lucas? E hoje a gente tem história pra contar, né? Cara, de problema com mulher até coisas obscuras dentro do cosmo, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. A gente começa trazendo a situação de um rapaz que saiu festejar 3 dias e não apareceu mais, né? Estamos falando desse aí da foto, o Jô, atacante do Corinthians, que acabou saindo numa festa aí do Douglas Costa, né? O camisa 10 do nosso time, Lucas, que por sinal não sei se vai continuar no que vem, né? Mas não é o caso. Mas o que acontece é que ele saiu com o Douglas Costa, ou seja, ou melhor, ele saiu para ir na festa do Douglas Costa, ficou 3 dias fora de casa e só voltou agora. Inclusive postou um story no Instagram, né, falando do que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, que ele foi um otário, não sei o que, e que perdeu a mulher da vida dele. O que eu tenho para dizer pra esse cara, Lucas? O que eu posso falar para ele, cara? Fez cagada, né? Uma baita, o que eu vou te dizer? Uma baita. Uma baita, cara. Tem aquele ditado, né? A mijada ou a bronca das 4 da manhã é a mesma depois de 4 dias? Será? Essa aí é nova. Eu acho que não, né? Essa aí é nova pra mim, cara. Ai. Olha só, a gente vai pro próximo destaque de hoje. Tá aí a foto do ícone, né? Do espiritismo, não só brasileiro, como mundial, Chico Xavier. A gente vai falar sobre cartas psicografadas que foram usadas, então, nesse julgamento dos acusados aí da Boate Kiss, né, onde vitimou mais de 240 pessoas no Rio Grande do Sul, uma tragédia imensa anos atrás. Eles usaram uma carta psicografada de uma suposta vítima, né, alegando alguns detalhes que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Chico Xavier, ele usou, não é que ele usou, ele psicografou uma carta nos anos 70, né, de uma vítima de homicídio, e foi usado também num julgamento. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. O que você achou disso, Lucas? Olha, eu não tenho uma opinião definida sobre isso, não tem como, né? Não tenho conhecimento da lei, por exemplo, se isso deveria ter sido aceito ou não. O que eu sei é que o Chico Xavier tem muita credibilidade, sim, né? Que eu conheço um pouquinho da história dele, tanto com o espiritismo, até mesmo ligado com a ufologia, né? E ele foi um homem extraordinário, né? Isso eu sei. Agora, se isso vale ou não num caso tão delicado assim, né? Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes para você. Então, o nosso terceiro destaque é sobre uma imagem aí de uma sonda chinesa do lado escuro da Lua, né, Lucas? Inclusive, a nossa audiência está vendo a imagem aí. O que tu tem para falar mais sobre isso pra gente, cara? Me dá imagens. Aí, a galera tá vendo aí, ó. Cara, então, eu acho que vamos só dar um pequeno destaque agora para falar mais sobre isso depois. Mas é isso aí. Foi fotografado um objeto em forma de cubo no lado oculto da Lua, que, para quem não sabe, é a parte da Lua que a gente nunca vê, né? Desde quando a gente foi criado, talvez, né? Existem várias teorias sobre a Lua, né? Mas lembra que, acho que no último episódio a gente falou sobre morar ou ir para Marte, né? Sim. Se eu não me engano, foi no primeiro episódio, cara, se eu não me engano. Não tô me recordando agora. Mas é tipo isso. Lembra que você me perguntou, e imagina se as pessoas forem para lá e encontrarem alguma agricultura, algum sinal disso, né? Você tinha me falado. E a gente não sabe isso aqui, né? Vamos falar mais depois, né? As possibilidades, as probabilidades de ser só uma rocha são muito grandes, mas depois a gente entra mais nesse assunto aí.
Tranquilo. Legal, né? É muito curioso. O lado oculto da Lua. Inclusive tem muitas teorias, muitas lendas sobre isso, mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais desse assunto. E uma garçonete que ganhou 25 mil foi demitida, é isso, Lucas? Exato, na verdade foram 4 mil e poucos dólares, né? Que convertido em reais dão 25 mil reais. E ela ganhou essa gorjeta e acabou sendo demitida porque ela não dividiu com os outros funcionários. Inclusive tá aí a foto dela, ó. Ela emocionada, o rapaz aí sorrindo, Injusto. né? Injusto, Pois é. né? Porque quem ganha a gorjeta é quem faz o atendimento. Exatamente. Simples. Ô, Lucas, o nosso próximo destaque é uma médium, cara. Essa aqui é uma médium da Bulgária, búlgara, né? A Baba Vanga, como ela era conhecida. O nome dela é Evangelia. Vai lá. Você sabe que eu nunca vou ser médium? Sério, por quê? Porque eu sou baixo. Boa, cara, gostei dessa. Inclusive nas nossas fotos, deixa eu voltar aqui pra nós. Inclusive nas nossas fotos tem uma leve diferença, né? E eu acho que a galera pensa, Lucas, que talvez seja montagem e que eu tenha me deixado um pouquinho mais acima de ti, né? Mas não, as fotos a gente bateu junto. Mas são situações, circunstâncias da vida, né, Lucas? Tudo certo, cara. Eu sou feliz assim, cara. E tu tem outros predicados que não sejam a altura, né? Tá tudo certo, mano. O cara começa a chorar. O cara começa você, né? Que nem aquela criancinha lá. Você sente falta da sua mãe em inglês lá que pergunta. Não. Daí ele começa a chorar. Né? Esse é mais ou menos assim, né? Mas vambora, cara. A Baba Vanga, cara, ela é búlgara, né? Ela já faleceu, inclusive, nos anos 90. Mas as previsões dela ficaram aí até hoje, cara. Inclusive, ela tem previsões que vão até o ano 5000. E daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês algumas previsões que ela já acertou. Inclusive, dentre elas tem o desastre de Chernobyl, o 11 de setembro e também a morte de Stalin, né? O ex-ditador soviético, russo, enfim, né? A Baba Vanga, vamos falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouquinho também, né? Na verdade, como a gente frisou desde o primeiro episódio, né, Lucas? A gente traz teorias, a gente traz curiosidades. Não significa que nós estamos pregando algo ou que talvez a gente acredite nisso. A título de curiosidade, a título de conhecimento, né? E assim... Porque isso é uma coisa que nós dois aqui nunca faríamos, né? Chegar aqui e falar, acredite nisso porque eu estou falando que isso é verdade. Tá, e as provas? Como você pode saber disso? Tem muita gente que faz isso, cara, há milhões de anos, milhares. Como tem, rapaz, e como tem, hein? Não disse quem. Não, também não disse, mas, né? O chapéu, ó. Hashtag fatos. Hashtag fatos, né? Ô, Lucas, e a Champions League vai pegar fogo. Cara, tu viu o bug que deu lá no software? Foi uma patifada. A gente pensa que só acontece aqui com a CBF, né, cara? Não é só aqui não, cara. No lado oculto do mundo lá agora, falando, né? Aconteceu na também. Europa também, cara. No velho continente também. Inclusive tá aí, ó, a foto. Se eu não me engano, esse rapaz, a foto não é o Arshavin, que jogava no Arsenal? Eu acho que sim, isso, né, mesmo, é russo, né? Russo, jogava demais. Pra mim, se não o melhor, um dos melhores jogadores russos de todos os tempos, cara. O cara era muito bom mesmo. Teve seu auge no Arsenal. Mas, e aí a gente vai trazer daqui a pouquinho, né, Lucas, os confrontos, né? Quem pegou quem. Vai ter jogão, né? Inclusive, ia ter jogão, porque o PSG... Não, na verdade só é jogão, né? Só vai ter jogão. Mas iríamos ter um jogão que todo mundo tava esperando, que era o PSG contra o Manchester United. Pelo Messi, pelo Cristiano Ronaldo. Mas devido às trocas, né? Esse jogo não vai acontecer, pelo menos agora, né? Mas pois seria histórico, né? Nossa, demais. Mas pode acontecer no futuro, vamos ver, né? Eu quero que aconteça, né? Mas vamos lá. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes. Não são, assim, as duas equipes, nenhuma é confiável para ganhar a Champions hoje. O Manchester até tem história, mas o PSG, por mais que eu esteja aqui, ó, com a camiseta do PSG e do Messi, sim, né? Com todo o respeito aí, quem não gosta, eu sou fã do Messi. Mas é isso aí. Seguimos, Lucas, e aconteceu com um amigo meu, rapaz, hoje tem uma história, e o mais legal é que a galera tá aderindo a essa questão. Eu recebi uma história sobre praia, de um amigo meu que foi pra praia com a família, com o avô, e o avô viveu uma situação inusitada, cara, na praia,
fez uma oferenda que não foi aceita pelo Mari, mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, cara. Então tá, são os destaques de hoje aqui do Frequência Orion Podcast. Ô Lucas, é o seguinte, rapaz, você pode chamar a vinheta pra gente aí, pode ser? Cara, obrigado. Eu sempre sonhei em fazer isso. Realize seu sonho. Obrigado. Roda a vinheta! Muito bem, voltamos com Frequência Orion Podcast depois da vinheta aí, cara, e já entrei com a trilha que não era que era pra entrar, né? Essa aí vai entrar depois, né? Porque agora o assunto do momento, o assunto agora é tal de Jô, né, cara? O cidadão aí que saiu pra uma festa 3 dias e não voltou, né, cara? Até o pessoal já tava querendo fazer uma busca pra saber do paradeiro do rapaz, né? Mas, cara, eu vou aproveitar o ensejo, não é que... eu vou agregar, mas tu vai entender o porquê que eu vou falar isso. Agora me fez lembrar de uma situação que de fato aconteceu com um amigo meu, não vou adiantar o bloco, mas eu só quero compartilhar porque esse momento é importante. Há um tempo atrás, um amigo meu, ele era casado também, a mesma situação do Jô, Lucas. E ele morava numa cidade aí no litoral catarinense. E ele saiu mais ou menos da situação do Jô, ele saiu conhecer o mundo assim, né, cara, deixou a esposa de esqui, não sei aonde, e deu um dia, não voltou, deu 2 dias, não voltou, e a gente começou, a esposa mandou mensagem pra mim e pra outro grupo de amigos nossos lá, pra gente ajudar a fazer uma montagem com a foto dele, pra saber onde é que tava ele, cara. E aí a gente fez uma montagem e onde é que tá o fulano e foi acionada a polícia. Cara, chegou até na polícia isso, cara. E todo mundo procurando porque não... E depois descobriram que ele tava, né? Ele tava curtindo os prazeres da vida, né, cara? Sem dar satisfação alguma pra família e nem pra esposa e nem pros amigos, né, cara? Ratinho! Ratinho! Ele é o pai da criança. Pois é, cara. E aí o Jô aconteceu mais ou menos da mesma situação, né? Ele foi pra festa do gremista Douglas Costa, né? E aí... o gremista que tava muito feliz, né? Depois de ser rebaixado, foi pra festa. A gente viu a tristeza do Douglas Costa aí com o rebaixamento do Grêmio, mas tudo certo. E aí ele deu uma festa, cara. E o homem casa, né, cara? É o 10º casamento do ano e a 15ª festa, né, cara? Tem mais festa que gol no Grêmio, né, Lucas? Mas o Jô também tem um histórico, né? Assim, tem umas saidinhas e tal, né? Cara, a nossa audiência tá vendo aqui. Tu tem a mensagem aí, o texto que ele publicou? Tem, eu vou ler pra você e pra nossa audiência. Por favor, cara, porque é maravilhoso. Uma tragédia pra ele, né? Mas, cara, maravilhoso. E eu imagino muito assim, cara, tu já assistiu aquele filme Se Beber Não Case? Já, maravilhosos os filmes. Eu imagino a mesma situação, cara. Ele acordando, ele voltando daquela situação da ressaca e pensando, faz 3 dias que não vou pra casa. Ou, eu tenho esposa, eu tenho uma casa pra voltar. Meu Deus, cara. Aí ele postou o seguinte, eu tenho esposa, quem sou eu? Eu vim pra festa e não voltei. Eu, Jô, errei com minha família mais uma vez, mais sem o I, né? Mas uma vez. Decepcionei a mulher que sempre me ajudou a se levantar nos piores momentos da minha vida. Por isso que peço que não ataquem ela, e sim a mim que sou um otário por me deixar levar. Eu até imagino o que deixou levar, né? Vou seguir minha vida da minha maneira, só que agora sozinho. Tá aí o recado do glorioso Jô, né? Craque de bola! Né? Isso aí tá sempre... pesado, hein? Cara, o cara tá sempre marcando seus gols dentro e fora de campo, né? Só que esse último gol foi mais ou menos 3 dias de comemoração, né, cara? Beijo do gordo. Não. Errei de Jô. Não era esse, né, cara? Até porque esse toda meia-noite tava em casa, né? Depois do programa. Pois cara. E esse aí não. Mas, cara, que situação, mano. Que situação. Aí não, e o problema de ser famoso, Lucas, se acontece isso aí com o Luan, se acontece isso aí com o Lucas, ninguém fica sabendo, a não ser que os envolvidos, né? Agora, se é alguém que é famoso, cara, na situação do Jô, aí ainda mais postando no Instagram. Ele, inclusive, apagou depois, mas aí já tinha caído nas garras da imprensa aí. Que situação.
Não vamos mais complicar o Jô. Só boa sorte pra Mais ele. do que... Não, E, cara, que cagada, hein? o último adendo, só pra finalizar a situação do Jô aí, cara. Não, e até porque ele nem precisa que a gente faça isso, porque ele já fez por ele, né? Mas só um adendo, amanhã, dia 14 ou dia 15, eu não me lembro, cara, se era amanhã se era dia 14 ou dia 15 desse mês, ele teria uma cerimônia de renovação de votos com a esposa. Pá, cara, não! Da qual ele ficou 15 anos, né, cara? Por isso que eu te falei, mano, que não é... Meu Deus. Que, cara, ele mesmo conseguiu a sua situação... Não, Jô! Fazer Não! com que a sua situação se complicasse. O Jô é um exemplo aí, né, cara? A não ser seguido. Ai, seguimos, vambora, cara. Vambora. Saiu tudo do enquadramento aqui, ó. Tá tudo certo, não tem problema, cara. Isso faz parte do projeto. Olha o que você fez, Jô. Olha o que você tá fazendo com a sua e com a nossa vida, Jô. Caramba, cara. Deixa eu tocar de Ô, trilha cara. aqui. Que agora o assunto vai ser um pouco mais delicado. A gente sai do Jô aí, cara, e entra pra um outro assunto delicado aqui, cara. Vamos lá. E agora? Ratinho! Pois é, cara, nossa audiência tá vendo a foto aí do Chico Xavier. Por que aconteceu, Lucas? Vamos lá. Por esses dias teve o julgamento dos acusados lá, então, da Boate Kiss, né? Dos culpados da Boate Kiss aí, da qual vitimou mais de 250 pessoas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A nossa audiência, inclusive, tá vendo a foto do Chico Xavier aí. O que acontece? No julgamento, né, do caso da Boate Kiss, a advogada Tatiana Borsa, né, que defende o músico Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda gurizada Fandangueira, o qual segurava, né, o artefato pirotécnico na Boate Kiss, exibiu, então, na última quinta-feira, durante o júri, um vídeo de uma carta supostamente psicografada por uma das vítimas do incêndio. O recurso usado pela defensora durante sua sustentação suscitou críticas nas redes sociais. Incomodados, alguns familiares presentes no julgamento deixaram o local no momento, né? Ela pediu então a absolvição do seu cliente, né, com base nesta carta psicografada que, segundo ela, seria de uma das vítimas, que se chamava, né, Guilherme Gonçalves, no qual ele dizia em uma carta psicografada através de um médium, né, que os responsáveis também têm famílias, né, e eles não tiveram qualquer intenção quanto à tragédia acontecida, e que sim, foi uma fatalidade, né, e que também ele aconselha a aceitar que foram determinações divinas e assim por diante. Onde é que entra o Chico Xavier nessa história, antes da gente tecer alguns comentários, Lucas? Em 1976, o Chico Xavier psicografou o depoimento do Henrique Emanuel Gregores, né, que foi assassinado por João Batista França durante uma brincadeira de roleta russa. Olha a brincadeira dos caras também, né, velho? A carta foi apresentada então ao juiz Orimar Pontes, que atuava em Goiás. O magistrado aceitou o depoimento póstumo da vítima e o acusado foi absolvido pelos jurados. Aí, então aconteceu na década de 70, através de uma psicografia do Chico Xavier, e o juiz da época acabou absolvendo o acusado aí então do crime. A questão, Lucas, que a gente estava conversando em off é o seguinte: com todo respeito à crença de qualquer pessoa, tá? Aqui nosso intuito não é desrespeitar e nem levantar polêmicas. A questão é opiniões, ou seja, se uma carta psicografada ela tem poder, entre aspas, de poder de atuar, digamos assim, ou de contribuir, né, ou de agir dentro de um júri, né? Estamos falando dentro da questão da psicografia, dentro do espiritismo. Se eventualmente alguém que crê em OVNIs, crê em extraterrestres, diz que recebeu uma mensagem de um extraterrestre, ele pode levar também a júri esse relato? Ou, por exemplo, a revelação através, vamos supor, do cristianismo, através do Espírito Santo, ou através de um anjo, ele também pode usar isso como um argumento dentro do júri? A gente não é da área da justiça, e também talvez o debate nem seja esse. A questão é de se ponderar, né? Essa é a questão.
eu começo a analisar, cara, será que todos os argumentos dentro dos quais eu citei agora são válidos? Aonde que está a questão lógica disso, saindo da espiritualidade, entrando na questão racional e assim por diante? Cara, se a gente começar devagar, Lucas, a gente vai a noite adentro, cara, né? Porque são muitos argumentos, né? Não que eu não acredito, não é essa a questão é aonde a religião pode atuar dentro de uma situação tão séria quanto essa. Então essa é a questão, porque eu não acredito às vezes no que você acredita, ou você não acredita no que eu acredito. Então, viver dentro de uma democracia, a gente encontra contratempos como esse, né, Lucas? Eu acho que isso abre espaço para muitas outras coisas, né? Então tem que ter um cuidado com isso, na verdade. É assim, você ter uma carta psicografada pelo Chico Xavier é uma coisa. A mesma questão dos OVNIs, por exemplo. É uma questão muito de credibilidade e provas do que crença, né? E hoje, cara, com tantas informações, como a gente falou também, não sei se foi no primeiro ou no segundo episódio, sobre como as pessoas recebem informações muito rápido, a qualquer momento, informações, tudo o que acontece no mundo todo. Isso abre espaço também para a gente questionar o que é real e o que não é, né? O que é fake news, que tá na moda, né, esse nome hoje, mas é simples, o que é mentira e o que é verdade. Simples, simples. Então eu acho que, assim, numa questão tão delicada como a Boate Kiss, por exemplo, eu acredito que nenhuma carta psicografada iria resolver uma condenação ou não, né? Porque por mais que as pessoas envolvidas não tivessem a intenção, né, a lei existe para isso, né? Por mais que você não tenha intenção, às vezes alguém vai ter que ter essa responsabilidade do que foi feito, do que aconteceu, né? Porque sempre vão existir os dois lados. Assim como essa discussão, se a gente for conversando madrugada adentro, vai chegar um ponto em que a gente vai estar discutindo a ciência e a religião, o que é discussão milenar. Então, eu acho que tudo é válido, contanto que sejam argumentos que tenham um mínimo de prova ou convencimento, né? Se a pessoa tiver o poder de convencimento e convencer um certo juiz ou qualquer pessoa de que aquilo que ela tá falando faz sentido, beleza, né? Beleza. Porque tudo vai passar por um júri, são pessoas especializadas, isso falando desse caso, né? Desse caso específico, né? E eu acho que também são histórias diferentes, né? O que aconteceu lá nos anos 70 com o Chico Xavier e o que está acontecendo hoje, né? Eu não sei também qual a credibilidade desse médium que fez essa psicografia, por exemplo. Não estou duvidando dele também, né? Sim, sim. A gente quer que vocês que estão nos assistindo e nos vendo criem por vocês mesmos as suas crenças e no que acreditar. Mas tenham a certeza de que nenhuma crença e nenhuma religião é 100% certa no mundo todo. Procure conhecer o máximo de culturas que você puder e você vai conseguir encontrar uma coisa mais apropriada para você. Simples. Com certeza. Seguimos, Lucas, nessa mesma trilha, nessa mesma vibe, falando sobre o lado oculto da Lua. Então foi descoberto como se fosse um bloco, né? A nossa audiência, inclusive, está vendo a foto aí. O que tu pode compartilhar mais conosco sobre isso, Lucas? Dark Side of the Moon. Então, vamos só explicar para as pessoas, né, que a gente não tirou isso aqui, né, da nossa cabeça. Isso é um fato, uma notícia que aconteceu. Sim. Inclusive, estou aqui com a CNN, que tem um pouquinho de credibilidade também para passar as notícias. O que acontece é que tem um rover, que é como eles chamam, né, que está passeando lá no lado oculto da Lua. Que seria uma e esse rover não é dos americanos, ele é dos chineses. O nome dele é Yutu-2, falando em inglês aqui, né, não sei como seria lá na China, mas é Yutu-2. Então, o Yutu-2, ele captou uma imagem do que parece ser um cubo, que está lá no horizonte, lá do lado oculto da Lua, que é o lado que a gente nunca enxerga. Só ele que está lá.
Ele está a cerca de 80 metros da localização dele. E basicamente é isso. Ele vai demorar um tempinho ainda para chegar mais próximo a esse suposto objeto, ou uma rocha, ou qualquer coisa que a gente não imagina. A questão é grandes possibilidades, quase 100%, de ser uma rocha ou uma formação de uma forma diferente de uma pedra, por exemplo, né? Como a Lua normalmente é cratera e tudo mais. Essa parece ser um cubo, mas a gente só vai saber se realmente é uma rocha ou uma deformação no solo quando o rover chinês chegar lá pertinho desse objeto. Mas a gente não sabe, né? Eu fico imaginando assim, se chegar lá e descobre que é um objeto, não é uma formação natural, digamos assim, da Lua, não é um objeto artificial, seja o que for, provando que há milhares ou milhões de anos atrás alguém já passou por lá, por exemplo. Porque, pelo que dizem, a Lua fazia parte da Terra, né? Antigamente, bilhões de anos atrás, né? Por isso que a Lua é um satélite natural da Terra, ou seja, ela se desprendeu e por questões naturais, enfim, ela continua conectada à Terra por isso que ela ainda segue na órbita da Terra, controlando as marés, controlando, enfim, né, a mudança lunar, ela tem várias questões, né, questão de crescer, coisas mais rápidas em determinado período lunar, enfim, entre outras questões que a Lua influencia demais, né? Mas Lucas, o que eu gostaria de saber na tua visão é o lado sobrenatural do negócio. O que você acha que pode haver de sobrenatural no lado oculto da Lua? Sobrenatural ou numa questão natural, mas que não está ao nosso alcance de conhecimento, ou uma outra civilização, ou povos ainda que entra nessa mesma questão, povos ainda não descobertos. O que você acha, na tua opinião, sendo o mais sincero possível, que você acha que tem no lado oculto da Lua? Olha, para ser bem sincero, eu não faço ideia. O que eu acho mais provável é que talvez tenham alguns sinais ou algumas marcas deixadas por alguma civilização mais antiga do que a nossa, né? Porque a gente sabe, já comentou sobre isso aqui também, que nós somos seres muito, mas muito novos comparados com a idade de todo o universo. Então a possibilidade, a probabilidade de existir várias outras civilizações, e isso jogando muito baixo, Sim. É uma probabilidade muito grande. Então, na minha opinião, eu acho que, e até tem esperança que isso aconteça, que eu esteja vivo para presenciar esse tipo de descoberta, né? Cara, tipo, a gente ter ido, os seres humanos, né, o homem ter ido para a Lua há mais de 50 anos atrás, isso é um feito histórico sem precedentes na história, entendeu? O que as pessoas que viveram naquela época sentiram é uma coisa histórica, entendeu? Você estar vivo no seu plano, no seu universo, no seu planeta aí, e você presenciar as coisas históricas. E, cara, tem coisa mais maravilhosa que isso? Não tem. Então você imagina uma possibilidade, né? Hoje, 2021, século 21, todos nós sabemos que os seres humanos são muito limitados. Tem muita gente inteligente, tem muita gente foda, cientistas, tem muita coisa que já foi descoberta e que realmente ajudou para o nosso avanço, só que nós sabemos que somos seres completamente limitados. Se por acaso esse rover chinês encontrar alguma coisa assim, que seja um sinal que alguém já passou por lá ou qualquer coisa assim, cara, é histórico. Pode ser até um caos no mundo, cara. Eu não duvido que isso aconteça, porque isso já vai entrar diretamente na religião, entendeu? Mas tu acha, esse Lucas, tipo de descoberta faz as pessoas questionarem tudo o que elas acreditam. Mas tu acha que uma vez que essa sonda descubra algo que a gente ainda não conhece, tu acha que vai ser divulgado de cara, ou tu acha que vai ser guardado como sempre é guardado na maioria das vezes? Então, eu acho que tem um processo que está acontecendo já há um tempo sobre
as pessoas terem mais naturalidade com esses assuntos, né? Sim. Isso sempre vai começar com os americanos. Eles admitindo em 2017 e só ano passado firmemente mesmo que os OVNIs existem e que eles não sabem de onde eles vêm. É claro que, né, vamos fazer um comentário também bem rápido, que isso pode ser a Rússia, a China, qualquer outro tipo de país, os países um espionando o outro. Inclusive, isso pode ser também os próprios países. Os Estados Unidos, cara, pode ter coisa lá que eles estão inventando que as outras pessoas não sabem. Setores diferentes da inteligência, por exemplo. Pode ter coisa que os militares inventaram, então, estudando e criando, que os caras lá da aeronáutica não sabem, bicho. Cara, há quem Entendeu? diga que o próprio 11 de setembro foi forjado, né? Há quem diga, há algumas teorias, né? E isso vai de encontro a isso que tu tá falando, porque o que muitas vezes, e muitas vezes não é nem culpa da mídia, a mídia, ela repercute o que chega até ela. Então, às vezes a informação, ela também não é repassada 100% confiável, talvez ela não é repassada da maneira certa também. Então isso vai de encontro a tudo isso que tu tá falando, e eu acredito que é por aí mesmo o caminho. Eu espero que a gente possa ter o direito de conhecer o que eles estão conhecendo também, né? Não que a informação não chegue pela metade ou talvez até menos, né, pra gente. Mas é muito interessante. Vamos lá, vamos torcer para que a coisa dê certo. Eu acho também, cara, que isso é muito mais a China, por exemplo. Ela quer provar que ela pode fazer isso, entendeu? Basicamente isso. Aquela guerra, aquela corrida espacial que começou com a União Soviética, os Estados Unidos e tudo mais, cara, isso ainda acontece. E tá acontecendo, então. É difícil acreditar e confiar em alguma coisa que o governo americano diga, mas a China, como é um país muito fechado, eu não sei se eles realmente não querem encontrar alguma coisa e falar para o mundo todo que foram eles que encontraram. Faz todo Isso, sentido. assim, seria automático, em 24 horas, instantâneo, eles se tornariam a maior potência mundial. Que é porque o que eles descobriram o acontecimento da história, entendeu? E é o que eles estão buscando, né, Lucas, em todos os sentidos, cara. Até agora vamos entrar dentro de uma teoria da conspiração, até a questão da Covid, né? Que há teóricos, como a gente frisa, a gente traz teorias. Há teóricos que dizem que a Covid também vem de laboratório propositalmente para modificar questões econômicas, enfim, são várias teorias que também não vou entrar no X da questão, mas a gente sabe que são oriundas, o vírus é oriundo da China, né? Que é o que tem, não que a culpa necessariamente seja da China, mas enfim. Mas o Trump, inclusive, pediu, né, explicações. Não sei se ele obteve essa resposta, mas ele pediu na época, dizendo que a China deveria trazer explicações. Então, já que você falou sobre o Covid, bem rapidamente, vamos lembrar todo mundo para continuar se cuidando, né? A gente sabe que na Europa os números estão crescendo em alguns lugares, e eu também, você também, às vezes a gente se descuida porque já tomou as 2 doses. Então, galera, continua usando máscara. Se tiver um gelzinho aí na mão, passa, lava as mãos. Tenham cuidado, cara, porque é perigoso e preocupante que o ano que vem a gente não tem que passar por mais algumas coisas difíceis. Então, vamos se cuidar pra gente não ter que passar por isso nunca mais, né? Com toda certeza, sem dúvidas. Lucas, a gente ainda segue nessa vibe aqui, cara, de mistérios. Hoje o programa tá recheado de mistérios, recheado de assuntos muito interessantes. A gente vai falar da Baba Vanga. Ela que era uma... Ela, na verdade, sim, o nome dela é Evangelia Pandeva Dimitrova. Eternizada como Baba Vanga, foi uma profetisa e curandeira búlgara. Ela era cega, fez diversas previsões ao longo do século XX. Cara, ela tinha uma visão completamente normal até uma determinada idade, só que, cara, ela sofreu um acidente muito louco, assim, muito doido. Ela, inclusive tá a foto dela aí, ela passou um tornado perto, ela foi recolher os galhos na floresta, lenha, enfim, e passou um tornado e levou ela, cara. E o tornado, através da poeira, deixou ela cega, descolou a retina, enfim, não sei bem certo falar esse sentido, esse detalhe, mas só sei que depois ela não conseguiu mais abrir os olhos e ela ficou cega. Mas segundo ela, a própria Baba Vanga, o fato do olho carnal ser fechado abriu o olho espiritual, né? Palavras dela.
Ela ganhou fama então no leste europeu ao acertar eventos como o desastre de Chernobyl, né? A queda da União Soviética e também a morte do Stalin. Ela dizia ouvir vozes de criaturas invisíveis que contavam o que ela procurava saber. Ela morreu em 1996, e ela deixou previsões feitas até 5079, o ano de 5079. Só que há pouca documentação de suas visões, né? Muitos era no boca a boca, né? Que ela deixava algumas previsões aí então. Algumas previsões dela, cara, que se chamam bastante a atenção, né? Ela falou, e algumas deixou escritas, que a União Soviética iria cair no fim da década de 70. Né? Ela previu conflitos entre governos que levariam à mudança política radical na região, e ela acertou. No ano da morte de Joseph Stalin, né, o ditador russo, ela foi presa por ter dito isso, cara, e após o falecimento do ditador ela foi solta. Ela também previu o ataque da Coreia do Norte à Coreia do Sul em 2010, né? Ela previu que duas potências irmãs asiáticas entrariam, né, em conflito no século 21. Ela previu também o desastre de Chernobyl. Ela também previu um acidente na Ucrânia em 1986. Para o ano de 2100, ela previu um sol artificial que iluminaria o lado escuro da Terra. Não sei qual que é o lado escuro da Terra, Lucas. Talvez pode ser uns polos, né? Quem sabe, né? Em 2164, animais metade humanos iriam aparecer. Meu Deus! Sim, híbridos, né? Foi o que ela deixou. Quando isso? Em 2164. Ah, entendi. Em 2296, grande erupção solar, estações espaciais e satélites velhos começariam a cair então. Né, depois dessa erupção solar. Em 3010, um cometa gigante atingiria a Lua, fazendo com que um anel de pedras e poeira se forme ao redor da Terra. Tem mais, hein? Em 3797, nessa época, tudo que vive na Terra morre, mas os seres humanos são capazes de começar uma nova vida em um outro sistema solar. Palavras dela também. A humanidade alcança a imortalidade no ano de 4599, segundo ela. E por fim, em 5079, fim do mundo como a gente conhece, segundo ela. Só para agregar, né, para finalizar aqui, ela também diz, né, de fato, essa totalmente documentada, que em 200 anos, né, desde a morte dela, enfim, né, que ela morreu em 96, o ser humano teria feito contato direto então com extraterrestres, palavras dela. Já teria sido comprovado o contato do ser humano com civilizações de outros planetas. Tá aí a Baba Vanga, ela era búlgara, né, muito famosa então aí no leste europeu e boa parte do mundo também, né? Conhecia a história dela, Lucas? Dela não, mas eu lembro bastante do Nostradamus. Quando você me falou tudo isso, eu lembrei bastante um pouco das previsões dele. Cara, espero que pelo menos esse último tópico aí que você falou sobre o contato, espero que aconteça antes. Mas bastante coisa ali, cara, por exemplo, os híbridos, né, humanos e animais. Eu não sei, como eu já te falei em off, e acho que falei em algum episódio também, que existem muitas tecnologias e experiências até bizarras, assim, coisas de filme que tenho certeza que acontecem em alguns lugares aí, nos confins do mundo, que a gente não tem nem noção, cara. Faz todo sentido. Só então, fechando a informação sobre a Baba Vanga. A gente segue voltando para nossa trilha original. A gente vai falar de Champions League. Se não fosse pelos direitos autorais, ia estar rolando aqui a música da Champions de fundo aí então. Tá rolando a foto do... Que hino, hein? Que hino! Cara, é sensacional. Aquilo chega a arrepiar, Lucas. Oh. Tá rolando aí ao fundo a foto do Arshavin também. Eu já vou colocar aqui, ó, os primeiros confrontos aí então, Lucas. Vamos lá, cara. O Benfica de Portugal pegou o Real Madrid, seria isso? Ou essa aí é a primeira, a que deu erro? Essa é a primeira. Seria erro, né? Isso. Então a nossa audiência vai ver agora, então, a que deu erro, né? Essa aí foi... Como é que funcionou, Lucas? Foi um erro de software, né? Isso, eles alegaram que foi um erro de software e jogaram a culpa até numa outra empresa terceirizada deles lá
da gloriosa UEFA e refizeram o sorteio, cara. Refizeram o sorteio e o pessoal tá vendo aí, né? Teríamos um confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. De cara, né? Paris Saint-Germain e também Manchester United, entre outros grandes jogos aí o pessoal tá acompanhando. Mas aí depois da reclamação de algumas equipes, né? Pelo fato de pegarem... porque tinha algumas combinações de grupo, de times do mesmo grupo que não poderiam jogar com times do mesmo grupo e assim por diante. Mas o que aconteceu foi que caiu, né? Caíram no confronto direto e houve reclamação para com a UEFA. Agora a gente traz os confrontos reais de como ficou depois, né? Da atualização, então, como ficaram os confrontos aí que começam em fevereiro do ano que vem. Vamos lá, Lucas. Olha, eu acho que tirando aquele confronto que a gente teria entre Messi e Cristiano Ronaldo, ficou até melhor, cara. Eu também acho. Ficou mais competitivo, né? A gente não precisa nem falar todos, mas assim, só os... Porque o pessoal tá vendo aí, né? Mas, tipo, só pra gente ilustrar mesmo os destaques ali. O Manchester United, por exemplo, contra o Atlético de Madrid. Sim. Liverpool contra a Inter de Milão. O Paris Saint-Germain vai pegar o Real Madrid, que é um puta jogo, mas tá bom. Caramba. O Manchester City contra o Sporting de Portugal. Enfim, o atual campeão Chelsea vai pegar o Lille da França. E por aí vai, cara. É que a Champions sempre é boa, então... Mas quem que tu acha que... Vamos pegar pelo menos o Paris Saint-Germain e o Real Madrid. Quem que você acha que passa desse jogo aí? Pô, difícil, cara. Vini Júnior tá numa ótima fase, o Real Madrid tem muita camisa, que fase, mas né, eu acho que se o PSG tiver com um elenco completo ali, talvez tenha uma chance de continuar o sonho que nunca ganhou, né? Cara, eu vou compartilhar da mesma visão que você. Eu também acredito que o PSG passe, cara. Eu não tô falando que vai ser fácil, tá? A surpresa pode acontecer, mas eu acredito que o PSG passa essa, cara. Mas eu ainda acho que o Chelsea continua sendo, assim, talvez o favorito. Né? Sim, claro, até por tudo que já aconteceu, né? Tá aí então, cara, Champions League, os jogos que vão começar a partir de fevereiro. Seguindo na vibe, a gente vai falar agora do Aconteceu com um amigo meu, Lucas. Inclusive para nossa audiência que quer que a gente conte a sua história. É como se fosse de um amigo nosso. Você pode mandar lá no nosso direct do nosso Instagram, né? @frequenciaorion ou pro nosso e-mail, frequenciaorion@gmail.com. E hoje a história como sempre, é bem hilária, Lucas. Vamos lá então. Aconteceu com um amigo meu. Tinha um amigo meu, cara, que foi na praia, fim de ano, e é bem nesse período aqui, cara, bem propício esse período, inclusive, né? Foi com o avô, com a avó, com o pai, mãe, tio, enfim, com a família toda, né? O cachorro, o papagaio, foi todo mundo, cara. E aí, o vô, eu não sei se não conhecia a praia direito, não sei como é que ele achou que funcionava. O vô foi lá só de sunguinha azul, né, cara? E entrou pra praia lá e vamos lá, é nós que voa, vagalume. E aí, de repente, esse meu amigo, ele só percebeu que o vô foi um pouquinho mais adentro, né, do mar e ali ficou. Antes ele tava lá pulando as ondas junto com os netos ali e tal. E do nada o vô foi um pouquinho mais pro meio do mar, até a água ir pro umbigo. E ele ficou um tempo e ele achou um movimento do vô estranho, né? Ele disse, não, vamos cuidar o vô, porque de repente a água leva, né? A água leva. E aí, de repente, ele viu que o vô demorou um tempinho, mas quando o vô tava voltando, o vô tava chacoalhando a sunga, cara. E ele não entendeu o movimento. Pensou, não, entrou areia, ou entrou uma água viva, ou entrou uma estrela do mar. Ele queria entender o que é que tinha entrado dentro da sunga do vô, né? E aí, quando o vô volta pra margem, volta pra areia, a obra que o vô tinha feito estava junto com o vô vindo na mesma velocidade ali. Pô, mas por que o vô fez isso? O vô tinha feito 2, cara. O vô não tinha banheiro lá, sabe, cara? E o vô foi pro meio do mar lá pra ver se conseguia dar uma filtrada, dar uma escondida, cara. Baixou a sunga lá e mandou a ver no número 2, né?
e achou que o mar não trazia, mas essa oferenda o mar não recebeu, né, cara? Mandou de volta junto com o vô, cara. Ele me contava, cara, eu chorava dando risada, cara, porque daí ele me falava assim, cara, e aí a gente não sabia o que fazer, porque daí o vô saía como se nada tivesse acontecido e aquele símbolo da Nike correndo atrás dele. Pô, vô, que sacanagem, hein, vô? Que isso, vô? Ali não, vô. Aconteceu com um amigo meu. Tu sabe que o vô, a gente pode acontecer com a gente, mas o vô geralmente tem aquela barriguinha já empedrada, né, cara? Então já tem ali um serzinho que deve estar pagando aluguel uns 2 dias já ali, né, cara? Tem um inquilino ali guardado. E aí ele soltou o inquilino lá dentro. Vai, voe. Ou o Nádio, no caso, né? Ai, ai, ai. Wilson! O Wilson, volte, Wilson. O Wilson foi e realmente foi um náufrago, né, cara? O Wilson foi e voltou o Wilson no voo dele, né? Ah, meu pai. Ai, ai, ai. Ô, Lucas, mas, cara, de hoje seria isso, né? Ai, que live. A gente volta semana que vem, cara, com mais uma edição do Frequência Orion Podcast. Cara, eu tinha lembrado de outra história, mas eu esqueci, cara. Antes eu não lembro o que a gente falou e eu lembrei de uma história agora. A gente continuou conversando, eu esqueci. Cara. Quer tentar recuperar? Depois a gente fala? Vou tentar lembrar e nos próximos eu trago uma história maravilhosa. Tá bom então, Lucas. Galera, Lucas, se despede aí da nossa audiência, cara, dá o teu tchau aí, pede pra galera te seguir, né, encontrar teu Instagram. Também o Lucas tem um outro podcast falando sobre ufologia com assuntos da hora, galera. Você pode e deve conferir informações. Aqui a gente dá uma pincelada, mas lá o Lucas tem assuntos diretos falando sobre ufologia. Fala desse outro podcast também, Lucas, rapidinho aí, cara. Bom, gente, primeiramente um forte abraço para todo mundo que tá curtindo aí. Não, cara, eu quero primeiramente agradecer a todos que estão curtindo, compartilhando com os amigos, família e enfim, até vocês que vêm com uma dica ou outra, ou com uma opinião ou uma história pra gente contar, a gente fica muito feliz mesmo, que a gente quer que vocês interajam conosco, né? Já que você comentou, o meu outro projeto é o @opodcast.ufo, onde eu falo basicamente sobre ufologia e histórias cabulosas, e eu procuro trazer bastante coisa com evidências e provas, mas vai ter muita coisa que vai parecer loucura para as pessoas, mas é isso que eu quero, dar um start na cabeça de todo mundo pra gente ter novas perspectivas sobre tudo. E assim, Lucas, tirar um pouquinho o fone, tá muito calor, cara. É um podcast voltado pra quem gosta desse assunto, né? Não vai lá achando que tu vai encontrar o que tu quer ouvir, digamos assim, que é um podcast voltado pra esse assunto. Eu sou fã, eu ouço sempre que eu posso, claro, né? Até pra dar uma moral pro meu brother, mas é muito interessante, você pode e deve conferir. E o seu Instagram, pessoal, qual é o seu Instagram, Lucas? É o @lucasbuenoh. E isso aí, me sigam. Se vocês quiserem conhecer o meu outro projeto, ficarei muito grato. Vão lá, dão uma curtida e uma compartilhada com quem vocês acham que vai gostar desses assuntos, né? Que não é qualquer pessoa que vai se interessar por isso. Mas o nosso foco principal é a gente quer que vocês estejam aqui conosco toda semana. Semana que vem, se tudo der certo, vai ter uma novidade muito boa, que eu tô completamente animado e feliz para que isso aconteça. Então, né, vamos deixar todo mundo na expectativa. E é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês, por todo mundo. Cara, é como a gente fala, né? Às vezes a gente recebe algumas mensagens assim que pode parecer besteira, cara, mas para nós é muito importante mesmo, porque a gente não quer nada além de conversar com vocês, cara. Conversar, contar histórias, coisas legais, coisas estranhas, coisas interessantes e coisas nem tão interessantes, piadolas e muitas outras coisas. Cara, vamos se divertir. Eu, você e todo mundo aqui. Um forte abraço. Com certeza, gente. Então tá. Um abraço pra vocês aí. Tudo de bom. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. A gente volta semana que vem, então. Qual é o seu Instagram, Luan? Meu Instagram é @luanarciso com M de Maria, tá bom? @luanarciso. E não sou só eu que tenho outros projetos aqui, né? Por favor. Cara, vamos lá. Verdade, Lucas. Bem lembrado, cara.
Eu tenho outro podcast chamado Sem Fronteiras Podcast, onde é talk, né? Eu converso com a galera, tanto em espanhol quanto em português. É um projeto diferente do que eu e o Lucas temos aqui. É mais para trocar ideia mesmo, né? Para falar. Então você pode procurar meu outro canal do YouTube, Sem Fronteiras Podcast, e lá conferir entrevistas com personalidades do Brasil e também de outros países. Basicamente é isso, meu brother Lucas. Muito contento. Vai falar com patrão? Vou falar com o patrão porque temos la plata, senhor. E muito contente, estou muito tranquilo, muito contente por todo. Adiós, cabrão. Fuerte abraço. Tchau. Falou!